A vida de Júlia Silva estava prestes a desmoronar da forma mais humilhante possível, diante de todos que ela amava, em um momento que deveria ser o mais feliz de sua existência. O que ela não sabia era que aquela dor seria apenas o começo de uma história que mudaria tudo para sempre. Era um sábado chuvoso de junho quando Júlia acordou com o coração acelerado na pequena casa em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Ela tinha 27 anos e finalmente se casaria com Felipe Santos, seu namorado de 5 anos. O vestido simples estava pendurado na porta do guarda-roupa, costurado por ela mesma durante 3 meses de noites em claro. Sua avó Marta, de 72 anos, entrou no quarto com os olhos já vermelhos de emoção. "Minha netinha vai ser a noiva mais linda do bairro", disse a senhora, ajustando o véu barato que Júlia tinha comprado na 25 de março. A cerimônia seria às 15 horas na igreja Nossa Senhora Aparecida, a mesma onde Júlia havia sido batizada. Cláudia Ferreira, sua melhor amiga desde a escola, estava encarregada de organizar as últimas coisas. "Júlia, relaxa, vou ali buscar o buquê no carro e já volto", disse Cláudia com um sorriso estranho que Júlia não conseguiu decifrar. Eram 14h40, quando Júlia decidiu surpreender Felipe no depósito da igreja, onde ele supostamente estaria se preparando com os padrinhos. Ela queria ver o rosto dele antes de entrar, queria guardar aquele momento para sempre. O corredor até o depósito era estreito e mal iluminado. Júlia caminhava devagar, segurando a barra do vestido para não sujar. Foi então que ela ouviu gemidos. Seu coração disparou. Por um segundo pensou que alguém tinha passado mal, mas quando abriu a porta de madeira velha, o mundo literalmente parou. Felipe estava ali, calças abaixadas, transando com Cláudia entre as caixas de decoração da igreja. Os dois congelaram ao ver Júlia parada na porta. "Júlia, eu posso explicar." Felipe começou ajeitando as calças com pressa, mas sem nenhum traço real de arrependimento no rosto. Cláudia, porém, tinha algo pior nos olhos. Era ódio misturado com satisfação. "Sabe de uma coisa, Júlia? Eu sempre tive inveja de você." Ela cuspiu as palavras enquanto arrumava o vestido de dama de honra. "Felipe me prometeu tudo o que você tinha. E muito mais. Você é tão certinha, tão boazinha, tão chata." A voz dela ecoava no depósito como uma martelada em cada palavra. Felipe deu de ombros, como se tivesse acabado de ser pego colando na prova da escola. "Olha, Júlia, não vou mentir. Você é boa demais para mim." Ele disse com um sorriso cínico que ela nunca tinha visto antes. "Eu preciso de alguém mais experiente, entende? Alguém que não fique com frescura." Júlia sentiu as pernas bambearem. Ela segurou no batente da porta, incapaz de processar o que estava acontecendo. 5 anos. 5 anos jogados no lixo daquele jeito, naquele lugar sagrado. Júlia não lembra como saiu dali. Só lembra de estar correndo pela nave da igreja, rasgando o véu que prendia em seus cabelos, ouvindo os gritos confusos dos convidados. A chuva lá fora caía forte quando ela atravessou o portão. O vestido branco ficou encharcado em segundos enquanto ela corria pela calçada, sem direção, sem rumo. Parou em um ponto de ônibus vazio, desabou no banco de concreto frio e chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela traição, pela humilhação, pelos 5 anos perdidos, pelos sonhos destruídos. Foi Marta quem a encontrou 15 minutos depois, também encharcada, ofegante de tanto correr com a idade avançada. A senhora não disse nada. Apenas sentou ao lado da neta e a puxou para um abraço apertado. Júlia soluçava contra o ombro da avó, enquanto a chuva continuava caindo. "Chore hoje, minha filha." Marta finalmente sussurrou, acariciando os cabelos molhados da neta. "Chore tudo o que precisar chorar, mas amanhã Deus vai te mostrar o caminho. Eu prometo." Naquele momento, Júlia não conseguia acreditar em mais nada. Mas o que ela não sabia era que no estacionamento daquela mesma igreja, um homem acabara de testemunhar toda a cena, e sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Júlia jamais imaginaria que o pior dia da sua vida seria também o dia em que conheceria o homem que mudaria tudo, mesmo que no início ele parecesse apenas mais um problema.
Marta conseguiu convencer Júlia a sair debaixo da chuva e ir para casa. As duas caminhavam em silêncio pelo estacionamento molhado da igreja, quando Júlia, com a visão embaçada pelas lágrimas, colidiu com força contra alguém. "Cuidado!" Ela ouviu uma voz masculina grave e irritada. Quando levantou os olhos, viu um homem alto, de terno preto impecável, segurando um guarda-chuva caro. Ele tinha uns 35 anos, cabelos escuros penteados para trás, olhos cinzentos e uma expressão de puro desdém no rosto. Era Rodrigo Santos, o irmão mais velho de Felipe. Rodrigo olhou da cabeça aos pés para aquela mulher encharcada de vestido de noiva sujo de lama. Ele tinha acabado de chegar de propósito atrasado. Odiava casamentos, especialmente os do irmão irresponsável. "Deixa eu adivinhar. Fugindo do meu irmão idiota?" Ele disse com um sorriso frio e sarcástico. "Bem, essa foi a primeira decisão inteligente que eu vejo você tomar." Júlia sentiu a raiva subir pela garganta, mesmo em meio à dor. "Você não me conhece para me julgar," ela rebateu com a voz trêmula, mas firme. Rodrigo arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso que ela tivesse respondido. "Vocês são irmãos?" Júlia perguntou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Infelizmente," Rodrigo respondeu com desprezo na voz. Ele observou a senhora idosa ao lado de Júlia, tremendo de frio, e soltou um suspiro impaciente. "Entrem no carro. Vou dar carona antes que vocês peguem uma pneumonia." Não era um oferecimento gentil. Era quase uma ordem. Júlia ia recusar, mas Marta já estava aceitando, puxando a neta em direção ao Mercedes preto, estacionado ali perto. O interior do carro cheirava a couro caro e perfume masculino importado. Júlia se encolheu no banco de trás ao lado da avó, sentindo-se ainda mais miserável em contraste com todo aquele luxo. O silêncio era pesado enquanto Rodrigo dirigia. De repente, o celular dele tocou. O nome Felipe piscava na tela do painel. Rodrigo apertou o botão de rejeitar sem hesitar um segundo. O telefone tocou novamente. E novamente ele recusou, dessa vez com um grunhido irritado. "Seu irmão está te ligando," Júlia murmurou. "Eu sei. E não quero falar com aquele parasita," Rodrigo respondeu friamente. Júlia percebeu ali que havia algo muito mais profundo do que simples rivalidade entre os dois. Havia mágoa, uma mágoa antiga e funda. "Faz quanto tempo que você não fala com ele?" Ela ousou perguntar. Rodrigo a olhou pelo retrovisor com aqueles olhos gelados. "O suficiente. Felipe só me procura quando quer dinheiro, o que acontece toda semana." Ele fez uma pausa e acrescentou com veneno na voz. "Meu irmãozinho nunca trabalhou um dia na vida. Vive às minhas custas e ainda acha que eu devo algo a ele. Moça, você não é aquela professora da Escola Municipal Santos Dumont?" Rodrigo perguntou de repente, mudando de assunto. Júlia piscou, surpresa. "Sou, como você sabe?" Um fantasma de sorriso passou pelo rosto dele. "Minha empresa, a Santos Tech, patrocina aquela escola. Eu te vi há uns 4 meses atrás em um evento beneficente. Você estava com as crianças fazendo elas rirem com mágicas bobas." A voz dele suavizou minimamente. "Você me intrigou naquele dia. Parecia genuína." O carro parou em frente à casa humilde de Júlia em Paraisópolis. Rodrigo olhou para o endereço e depois para ela. "Esse é o mundo que você vive. E você ia se casar com aquele verme?" Ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Júlia abriu a porta, sentindo as bochechas queimarem de vergonha e raiva. "Obrigada pela carona," ela disse secamente. Mas antes de sair, Marta segurou a mão de Rodrigo por um momento. "Deus abençoe você, moço. Obrigada por cuidar da minha netinha." Rodrigo ficou visivelmente desconfortável com o toque da senhora. Júlia entrou em casa achando que nunca mais veria aquele homem arrogante de novo. Ela estava errada, muito errada, porque 3 dias depois, Rodrigo Santos voltaria, com uma proposta que mudaria a vida dela para sempre. E dessa vez seria impossível recusar. Júlia nunca imaginou que a salvação viria embalada em um contrato frio e calculista. Mas quando se está afogando, qualquer tábua serve de apoio, mesmo que tenha espinhos. 3 dias haviam se passado desde a humilhação na igreja.
Júlia mal tinha saído da cama, incapaz de comer ou dormir direito. Marta tentava animá-la com canja de galinha e palavras de conforto, mas nada funcionava. Na manhã da quarta-feira, a situação piorou drasticamente. Marta desmaiou na cozinha enquanto preparava o café. Júlia a levou correndo para o posto de saúde, onde receberam a pior notícia possível. Dona Marta precisa de uma cirurgia urgente nos olhos. O médico explicou com seriedade. É retinopatia diabética avançada. Se não operarmos em 30 dias, ela vai perder a visão permanentemente. Quanto custa a cirurgia, doutor? Júlia perguntou com a voz tremendo. Pelo SUS, a fila de espera é de 8 meses. Particular, R$80 mil, incluindo os procedimentos pós-operatórios. O número caiu como uma bomba no peito de Júlia. R$80 mil. Ela ganhava R$2.500 por mês como professora. Mesmo que economizasse cada centavo, levaria anos para juntar aquele dinheiro. Marta segurou a mão da neta com força. Filha, não se preocupa comigo. Deus vai dar um jeito, a senhora disse. Mas Júlia via o medo escondido naqueles olhos cansados. Nos 2 dias seguintes, Júlia se desdobrou. Pediu empréstimo em 3 bancos. Todos negaram por falta de garantias. Tentou fazer uma vaquinha online. Arrecadou apenas R$1.200. Começou a vender brigadeiros e bolos na rua durante a noite depois das aulas. Vendia cada bolo por R$30 e conseguia fazer 4 por dia. Fazendo as contas, levaria mais de 500 dias para juntar o valor necessário. Marta não tinha 500 dias, tinha 30. Júlia chorava escondida no banheiro todas as noites, sentindo-se completamente impotente. Foi na tarde de sábado, exatamente uma semana após a não cerimônia, que Rodrigo apareceu. Júlia estava na calçada com uma plaquinha bolos caseiros R$30, o rosto queimado de sol e cansaço. Um Mercedes preto parou na frente dela. Rodrigo desceu do carro usando óculos escuros e uma camisa social branca. Não parece uma professora vendendo bolos na rua, ele comentou tirando os óculos. Júlia limpou o suor da testa. As pessoas fazem o que precisam fazer para cuidar de quem amam. Ela respondeu com dignidade, mesmo humilhada. Eu sei sobre sua avó. Rodrigo disse diretamente sem rodeios. Retinopatia diabética, R$80 mil, 30 dias de prazo. Júlia arregalou os olhos. Como você sabe disso? Ele deu de ombros. Eu tenho meus recursos e vim aqui fazer uma proposta. Rodrigo tirou um envelope grosso do bolso interno do blazer. Um contrato de casamento, 1 ano de duração. Você se casa comigo, mora na minha casa, aparece como minha esposa em eventos sociais e jantares de negócios. Em troca, eu pago a cirurgia da sua avó. Deposito R$200 mil na sua conta e garanto que você nunca mais veja Felipe ou Cláudia na vida. Júlia sentiu as pernas bambearem. Por quê? Por que você faria isso? Ela conseguiu perguntar. Rodrigo suspirou, parecendo irritado com a própria situação. Meu avô faleceu há 6 meses e deixou uma herança de R$50 milhões. Mas o testamento tem uma cláusula. Eu só recebo se estiver casado antes de completar 36 anos. Faço 36 daqui a 2 meses. Ele cruzou os braços. Eu não acredito em amor, não quero relacionamentos de verdade e não tenho tempo para namoricos. Você precisa de dinheiro, eu preciso de uma esposa no papel. É um negócio justo. E as condições? Júlia perguntou, a cabeça girando com tudo aquilo. Rodrigo abriu o envelope e mostrou um contrato de 15 páginas. Quartos separados, sem envolvimento emocional, sem perguntas sobre minha vida pessoal ou meu passado. Você vai morar na ala leste da mansão, eu moro na ala oeste. Jantares juntos às 20 horas quando eu estiver em casa. Aparições públicas sempre de mãos dadas ou com meu braço na sua cintura. Precisamos convencer as pessoas que é real. Após 1 ano divórcio amigável, você fica com o dinheiro e seguimos vidas separadas. Ele a encarou friamente. É pegar ou largar, Júlia. Decida agora. Júlia olhou para a porta da casa, onde Marta estava dormindo. Pensou na avó perdendo a visão, na humilhação de ter que pedir esmola, na possibilidade de nunca mais ver Felipe ou Cláudia. Era errado. Era louco. Mas era a única opção. Eu aceito, ela disse.
e as lágrimas começaram a cair. Mas eu tenho uma condição também. A cirurgia da minha avó acontece antes do casamento. Rodrigo assentiu. Já marquei para segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês, melhor equipe de oftalmologia do Brasil. Ele estendeu a mão. Temos um acordo, então. Júlia apertou a mão dele, sentindo o aperto firme e frio. Naquele momento, Marta abriu a porta da casa apoiada na bengala. Júlia, o que está acontecendo aqui? A senhora perguntou confusa. Rodrigo se virou para ela e, pela primeira vez, Júlia viu algo parecido com respeito em seus olhos. Ele caminhou até Marta e segurou a mão dela com gentileza inesperada. Dona Marta, eu vim pedir a mão da sua neta em casamento. E vim garantir que a senhora vai enxergar o casamento dela com perfeição. Marta olhou nos olhos daquele homem e sorriu com lágrimas nos olhos. Você tem um coração muito maior do que pensa, moço. Obrigada por salvar minha menina. Rodrigo ficou visivelmente desconfortável, soltou a mão da senhora e voltou para o carro rapidamente. Antes de partir, ele gritou pela janela. Segunda-feira, 7 da manhã. Mando um carro buscar vocês para a cirurgia. E na sexta-feira, você se muda para a mansão. O carro arrancou, deixando Júlia parada ali, segurando um contrato que mudaria toda a sua vida. Para melhor ou para pior, ela ainda não sabia. Júlia estava prestes a descobrir que luxo e frieza podiam caminhar lado a lado, e que às vezes as maiores prisões são feitas de mármore e ouro. A cirurgia de Marta foi um sucesso absoluto. Na quinta-feira, a senhora já estava enxergando melhor do que havia enxergado nos últimos 5 anos. É um milagre, netinha. Ela chorava de alegria no quarto particular do hospital. Júlia sorria, mas o aperto no peito continuava, porque na sexta-feira ela teria que cumprir sua parte do acordo. Rodrigo mandou 2 seguranças buscarem as poucas coisas de Júlia. 3 malas velhas com roupas simples, alguns livros e fotos. Marta ficaria na casa com uma enfermeira paga por Rodrigo para cuidar dela durante a recuperação. Você vai ser feliz, minha filha. Eu sinto isso, Marta disse ao se despedir, mas Júlia não tinha tanta certeza. O portão da mansão no Jardim Europa se abriu automaticamente quando o carro entrou. Júlia olhou pela janela e sentiu o queixo cair. A propriedade era gigantesca, jardins impecáveis, uma fonte no meio do caminho de pedras, e a mansão em si parecia um palácio de 3 andares. Tudo era cinza, branco e preto. Cores frias que combinavam perfeitamente com o dono. Chegamos, senhora Santos, o motorista disse. E Júlia estremeceu ao ouvir aquele sobrenome sendo usado para ela. Rodrigo a esperava na porta principal, usando calça social e camisa branca com as mangas dobradas, olhando o relógio caro no pulso com impaciência. Pontual, bom, ele disse como cumprimento. Nenhum oi, nenhum sorriso, nada. Ele fez um gesto para que ela entrasse. O hall de entrada era absurdamente grande, com um lustre de cristal que devia custar mais do que a casa inteira onde Júlia cresceu. Tudo era impecável, mas vazio. Parecia mais um museu do que uma casa. Teresa, Rodrigo chamou, e uma senhora de uns 60 anos apareceu. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque, expressão maternal e olhos gentis. Teresa, essa é Júlia, minha esposa. Ele disse a palavra com dificuldade. Mostre o quarto dela. Explique as regras da casa e certifique-se de que ela tem tudo o que precisa. Teresa sorriu para Júlia, com uma calidez que contrastava completamente com a frieza de Rodrigo. Seja bem-vinda, querida. Venha, vou te mostrar seu quarto. Elas subiram uma escada de mármore branco até o 2º andar. O corredor era longo, com várias portas fechadas. A ala oeste é do Sr. Rodrigo. Escritório, quarto, academia particular. Ninguém entra lá sem permissão. Teresa explicou em voz baixa. A ala leste é sua. Quarto, closet, banheiro privativo e uma pequena biblioteca. Ela abriu uma porta dupla e Júlia entrou em um quarto maior do que a sala da casa de Marta. Cama king size, varanda com vista para o jardim, decoração toda em tons de bege e branco. É lindo, Júlia murmurou, passando a mão nos lençóis de seda egípcia. Teresa sorriu tristemente. Mas vazio, não é?
como o resto dessa casa. A governanta suspirou. Essa mansão já foi cheia de vida, mas isso foi há muito tempo. Júlia ia perguntar o que ela queria dizer, mas Teresa mudou de assunto rapidamente. Jantar é às 20 horas no salão principal. Vista algo formal. O Sr. Rodrigo é exigente com aparências. Depois que Teresa saiu, Júlia explorou o quarto. Abriu o closet e encontrou roupas novas com as etiquetas ainda, vestidos caros, sapatos de marca, tudo no seu tamanho exato. Ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Às 19h45, Júlia desceu usando um vestido azul marinho simples que encontrou no closet. O salão de jantar era enorme, com uma mesa que cabia facilmente 20 pessoas, mas apenas 2 cadeiras estavam postas, uma em cada ponta da mesa. Rodrigo já estava lá, lendo algo no tablet enquanto esperava. Ele olhou para ela rapidamente e voltou para a tela sem comentar nada. Um mordomo serviu a comida. Um jantar sofisticado que Júlia nem sabia os nomes dos pratos. Eles comeram em silêncio absoluto por 15 minutos. Júlia não aguentou. "Você sempre janta sozinho?" ela perguntou. Rodrigo levantou os olhos do tablet com irritação. "Eu janto em paz, sem perguntas desnecessárias." Ele respondeu friamente. "Mas já que você perguntou, sim, há 3 anos. Ele tomou um gole de vinho tinto caro. "E pretendo continuar assim. Esse jantar é apenas protocolo do contrato. Não significa que precisamos conversar." Júlia sentiu a raiva ferver. "Então, por que não? Colocou no contrato que eu devia ficar muda?" Ela rebateu com sarcasmo. Rodrigo quase sorriu, mas controlou. "Boa ideia. Vou adicionar uma cláusula", ele disse secamente, mas Júlia percebeu um brilho diferente nos olhos dele. Depois do jantar, Júlia decidiu explorar a casa antes de dormir. Subiu para o 2º andar e caminhou pelo corredor escuro. Foi quando notou uma porta diferente das outras. Tinha uma fechadura digital e uma placa pequena em branco. Teresa apareceu do nada, assustando Júlia. "Não abra essa porta", a governanta disse em voz baixa, quase um sussurro. "Ela está trancada há 3 anos. Júlia sentiu um arrepio. "Por quê? O que tem lá?" Teresa olhou para os lados como se tivesse medo de ser ouvida. Era o quarto de Amanda, a noiva do Sr. Rodrigo. A voz dela falhou. Ela morreu de câncer no dia do casamento deles. Ele nunca mais entrou lá e nunca superou. Júlia sentiu o coração apertar. "Eles se amavam muito?" ela perguntou baixinho. Teresa limpou uma lágrima. Ela era a única pessoa que conseguia fazê-lo sorrir, rir, viver. Quando ela se foi, o Sr. Rodrigo morreu junto. O que sobrou foi esse homem frio que você conheceu. A governanta suspirou fundo. "Ele trabalha 18 horas por dia, dorme apenas 3 horas por noite. Faz de tudo para não parar e pensar, porque quando pensa, ele lembra dela." Júlia olhou para aquela porta trancada e sentiu algo estranho no peito. Pena misturada com curiosidade. Teresa segurou o braço dela. "Só estou te contando isso porque você merece saber a verdade. Você não é a primeira mulher nessa casa, e Amanda ainda mora aqui, de certa forma." Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir direito. Ficou pensando naquela porta trancada, naquela mulher morta que ainda assombrava a mansão, e no homem frio que, na verdade, estava apenas quebrado por dentro. Ela levantou da cama às 2 da manhã e foi até a janela. Lá embaixo, viu Rodrigo caminhando sozinho pelo jardim escuro. As mãos nos bolsos, os ombros curvados, a imagem perfeita de um homem atormentado. Júlia percebeu naquele momento que tinha entrado em algo muito maior do que um simples contrato. Tinha entrado na vida de um fantasma vivo e não fazia ideia de como sair ilesa disso. Júlia estava prestes a descobrir que até o gelo mais espesso pode rachar e que a proteção mais feroz vem dos corações mais feridos. 2 semanas haviam se passado desde que Júlia se mudara para a mansão. A rotina era mecânica e fria. Ela acordava, tomava café sozinha, ia visitar Marta pela tarde, voltava para jantar em silêncio com Rodrigo e dormia em um quarto maior do que qualquer lugar onde já tinha morado. Ele era uma parede de concreto, mal olhava para ela, mal falava,
Vivia trancado no escritório até altas horas, mas Teresa insistia em ser gentil. Dê tempo a ele, querida. Essa casa não via uma mulher há anos. Ele está assustado, a governanta dizia. Júlia não via medo nele, só via indiferença. Tudo mudou na noite de sexta-feira. Rodrigo tinha um jantar de negócios importante com investidores japoneses no restaurante Fasano e Júlia precisava comparecer como esposa. Teresa ajudou a escolher um vestido vermelho elegante, prendeu os cabelos de Júlia em um coque baixo e emprestou um colar de pérolas discreto. Você está linda, Teresa disse orgulhosa. Quando Júlia desceu, Rodrigo estava no hall usando um terno preto impecável. Ele olhou para ela de cima a baixo e por um segundo Júlia jurou ter visto algo diferente em seus olhos, mas ele desviou rápido. Vamos, não gosto de atrasos, foi tudo que disse. O restaurante era o tipo de lugar onde Júlia nunca imaginara entrar. Garçons em luvas brancas, pratos que custavam mais do que seu salário mensal, conversas em inglês e japonês ao redor. Rodrigo a guiou com a mão firme nas costas dela, apresentando-a. Minha esposa Júlia, ele dizia com naturalidade ensaiada. Eles sentaram em uma mesa redonda com 6 empresários importantes. A conversa era sobre tecnologia, investimentos, números que Júlia mal entendia. Ela apenas sorria educadamente e fingia pertencer àquele mundo. Foi quando ele entrou. Felipe. O ex-noivo traidor estava ali, alguns metros de distância, de braços dados com Cláudia. Ela usava um vestido justo e uma barriga já saliente de uns 4 meses de gravidez. Júlia sentiu todo o sangue fugir do rosto. Suas mãos começaram a tremer. Felipe a viu e abriu um sorriso malicioso, puxando Cláudia em direção à mesa. Rodrigo, que surpresa! Felipe disse alto demais, chamando atenção. E Júlia, nossa, que coincidência! Você está diferente. O tom dele era cheio de veneno falso. Cláudia sorriu com superioridade. É verdade. Quem diria que você conseguiria alguém tão rápido? E logo o irmão do Felipe, que interessante. Júlia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela estava paralisada, sentindo a humilhação voltar como uma onda. Foi então que Rodrigo fez algo inesperado. Ele pegou a mão de Júlia por baixo da mesa e a apertou com força. Não era um gesto carinhoso, era um gesto de ancoragem. Ela olhou para ele e viu a mandíbula travada, os olhos frios como aço. Rodrigo se levantou devagar, puxando Júlia para perto dele, o braço possessivamente em volta da cintura dela. Felipe, ele disse com uma voz baixa e perigosa. Que bom ver que você encontrou alguém no seu nível. Uma traidora e um parasita. Combinação perfeita. Felipe ficou vermelho de raiva. Você não pode falar assim com a mãe do meu filho. Rodrigo deu uma risada sem humor. Posso e acabei de fazer. E outra coisa, irmãozinho. Ele puxou Júlia ainda mais perto, olhando Felipe nos olhos com desprezo absoluto. Minha esposa e eu temos assuntos muito mais importantes do que perder tempo com a sua existência patética. Sugiro que suma da minha vista antes que eu decida cortar de vez a mesada que sustenta essa sua vidinha de mentira. A ameaça era real. Felipe empalideceu. Cláudia puxou ele para longe, murmurando algo sobre não vale a pena. Rodrigo sentou Júlia de volta na cadeira e voltou para a conversa com os investidores, como se nada tivesse acontecido. Mas a mão dele ainda segurava a dela por baixo da mesa, forte, firme, protetora. Os empresários japoneses olharam impressionados. Um deles sorriu e disse em inglês: Sua esposa é uma mulher de sorte, Sr. Santos. Poucos homens defendem com tanta paixão. Rodrigo apenas assentiu, mas não soltou a mão de Júlia até o final do jantar. No carro, voltando para casa, o silêncio era diferente. Mais pesado, carregado de algo não dito. Obrigada. Júlia finalmente sussurrou, olhando pela janela. Rodrigo manteve os olhos na estrada. Pelo quê? A voz dele estava mais suave que o normal. Por me defender. Por não deixar que eles me humilhassem de novo. Ela limpou uma lágrima que teimava em cair. Você não precisava fazer aquilo. Rodrigo apertou o volante. Ele nunca te mereceu. Foi tudo o que disse,
mas a intensidade na voz dele fez o coração de Júlia acelerar. E para constar, não foi por você. Foi porque eu odeio meu irmão. Mas Júlia não acreditou totalmente naquilo. Tinha visto algo nos olhos dele quando segurou sua mão. Nos dias seguintes, algo mudou sutilmente. Rodrigo começou a chegar mais cedo para os jantares. Às vezes fazia uma pergunta sobre o dia dela. Como está sua avó? Ou, as aulas na escola estão boas? Eram migalhas de atenção, mas para Júlia, pareciam banquetes. Teresa notou e sorriu satisfeita. Eu disse que ele ia rachar, ela comentou enquanto preparava o jantar. Esse homem é gelo por fora, mas fogo por dentro. Só estava esperando alguém forte o suficiente para aguentar o frio até chegar no calor. Júlia revirou os olhos. Ele me odeia, Teresa. Mal olha para mim. Teresa riu. Querida, homens que odeiam não defendem. Homens que têm medo de sentir. Esses sim atacam e fogem. Foi em uma terça-feira à noite que Júlia decidiu fazer algo diferente. Ela tinha aprendido com uma professora do trabalho a fazer bolo de chocolate com pimenta, um doce com um toque picante e inusitado. Teresa comentou casualmente que era o favorito de Rodrigo, mas que ele não comia doces há anos. Júlia fez o bolo de propósito, meio como agradecimento pela defesa no restaurante. Às 20 horas colocou uma fatia no lugar dele na mesa. Rodrigo chegou, olhou o bolo, franziu a testa. O que é isso? Ele perguntou desconfiado. Bolo. Você come, é bom. Júlia respondeu com falsa inocência. Rodrigo pegou o garfo com desconfiança, cortou um pedaço pequeno e levou à boca. Júlia viu o exato momento em que o gosto atingiu ele. Os olhos se arregalaram levemente. A expressão endurecida suavizou e então, aconteceu. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Chocolate com pimenta. Ele murmurou mais para si mesmo. Amanda costumava fazer isso. Ele olhou para Júlia com algo parecido com gratidão. Como você sabia? Júlia sentiu o coração acelerar ao ver aquele sorriso transformar completamente o rosto dele. Teresa me contou que você gostava, ela admitiu. Rodrigo comeu o bolo inteiro em silêncio. E pela primeira vez Júlia viu um ser humano, onde antes só havia uma estátua de gelo. Naquela noite, Júlia deitou na cama com um sorriso bobo no rosto. Tinha visto Rodrigo sorrir. E, de repente, entendeu por que Amanda tinha se apaixonado por ele. Por trás de toda aquela armadura, existia um homem capaz de sentir, de proteger, de se importar. E isso era mais perigoso do que qualquer frieza. Porque Júlia estava começando a querer ver mais daquele sorriso. Estava começando a querer quebrar aquelas paredes. E isso definitivamente não estava no contrato. Júlia estava prestes a descobrir que os homens mais frios são os que queimam mais forte quando finalmente deixam alguém entrar. E que cuidado pode ser a linguagem mais poderosa do amor. Uma semana depois do jantar no Fasano, Júlia acordou sentindo o corpo todo dolorido. A cabeça latejava, a garganta arranhava e ela tremia de frio mesmo debaixo do edredom grosso. Tentou levantar para ir ao banheiro, mas as pernas não obedeceram direito. Teresa entrou no quarto às 8 da manhã com o café e encontrou Júlia pálida, suando frio. Meu Deus, menina, você está fervendo. A governanta colocou a mão na testa dela e se assustou. Júlia tentou dizer que estava bem, mas mal conseguia formar frases. Teresa saiu correndo. 10 minutos depois, Rodrigo entrava no quarto ainda de pijama, algo que Júlia nunca tinha visto. Ele usava uma calça de moletom cinza e camiseta preta, os cabelos despenteados, e pela primeira vez parecia humano. Quanto de febre? Ele perguntou para Teresa enquanto se aproximava da cama. 39 graus, senhor. Acho que é uma gripe forte. Rodrigo franziu a testa e pegou o celular. Cancelem todas as minhas reuniões de hoje. Todas. E chamem o Dr. Mendes para vir aqui em 1 hora. Teresa arregalou os olhos surpresa. Rodrigo nunca cancelava reuniões. Mas, senhor, você tem a apresentação para os investidores da Coreia do Sul hoje às 10. Rodrigo a cortou com um olhar gelado.
Eu disse para cancelar tudo, Teresa, e traga compressas de água fria, antitérmico e um termômetro digital. Agora. Júlia tentou protestar com a voz fraca. Rodrigo, você não precisa... É só uma gripe. Ele se sentou na beira da cama e a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Cale a boca e descanse, ele disse, mas o tom não era agressivo. Era preocupado. Você está queimando em febre e mal consegue ficar de pé. Não é uma gripe simples. Ele pegou a compressa que Teresa trouxe e, com uma delicadeza surpreendente, colocou na testa de Júlia. Os dedos dele roçaram nos cabelos dela, afastando as mechas grudadas de suor. Júlia fechou os olhos, o toque frio da compressa contrastando com o calor do corpo dela. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Porque você é minha responsabilidade, ele finalmente respondeu. Mas a voz saiu estranha, quase vulnerável. O médico chegou, examinou Júlia e diagnosticou uma infecção respiratória forte. Ela precisa de repouso absoluto, muito líquido, e esses antibióticos de 8 em 8 horas. Nada de esforço pelos próximos 5 dias. Rodrigo assentiu sério e acompanhou o médico até a porta. Quando voltou, Júlia estava tentando levantar sozinha. O que você pensa que está fazendo? Ele perguntou, irritado. Preciso avisar a escola, as crianças, ela murmurou confusa pela febre. Rodrigo a deitou de volta com firmeza. Eu já avisei a escola. Você está de atestado. Agora deita e para de ser teimosa. Havia algo quase carinhoso na rispidez dele. As horas seguintes foram um borrão para Júlia. Ela entrava e saía da consciência, delirando com a febre alta. Mas toda vez que abria os olhos, Rodrigo estava ali, sentado na poltrona ao lado da cama, trabalhando no notebook, trocando a compressa na testa dela quando esquentava, dando os remédios nos horários exatos. Às 3 da tarde, Teresa trouxe uma sopa de frango. Deixa que eu dou, Rodrigo disse, pegando a tigela. A governanta sorriu emocionada e saiu. Rodrigo sentou na beira da cama e encheu a colher. Abre a boca, ele ordenou. Júlia estava fraca demais para discutir. Ele a alimentou devagar, colherada por colherada, limpando o canto da boca dela com o guardanapo quando a sopa escorria. Era tão íntimo, tão cuidadoso. À noite a febre piorou. Júlia começou a delirar de verdade, falando coisas sem sentido. Não me deixa, por favor, todos me deixam. Ela murmurava com os olhos fechados, as mãos agarrando os lençóis. Rodrigo, que tinha voltado para a poltrona, se levantou alarmado. Júlia, acorda! Mas ela estava presa no delírio febril. Por que você é tão sozinho? Ela sussurrou de repente, ainda dormindo. Por que ninguém fica? Por que você não deixa ninguém ficar? As palavras saíram arrastadas, confusas, mas cada uma delas acertou Rodrigo como um soco no estômago. Ele ficou parado ali, olhando para aquela mulher que mal conhecia, que tinha entrado na vida dele por um contrato frio e calculista, mas que de alguma forma estava lendo sua alma, mesmo inconsciente. Rodrigo se sentou na beira da cama de novo, e pela primeira vez em 3 anos, fez algo que jurou nunca mais fazer. Segurou a mão de outra mulher. Os dedos dele envolveram os dedos queimando de febre dela, e ele apertou com força, como se quisesse ancorar ela na realidade. Porque todos que eu amo me deixam, ele confessou em voz baixa, sabendo que ela não estava ouvindo de verdade. Minha mãe me abandonou, Amanda morreu, e eu aprendi que é mais fácil não sentir do que sentir e perder de novo. Sua voz falhou no final. Júlia apertou a mão dele de volta, ainda delirando, e murmurou algo que soou como, não te deixo. Rodrigo sentiu o peito apertar de um jeito que não sentia há anos. Ele ficou ali, segurando a mão dela, a noite inteira. Não voltou para o quarto dele. Não abriu o notebook. Apenas ficou vigiando, cuidando, protegendo. Às 5 da manhã, a febre finalmente cedeu. Júlia abriu os olhos devagar, ainda confusa, e viu Rodrigo dormindo sentado na cadeira ao lado da cama, a cabeça apoiada na mão, o rosto cansado, mas pacífico. E a mão dele ainda segurava a dela. Júlia não se mexeu.
Ficou apenas olhando aquele homem que todos achavam frio, calculista, incapaz de sentir, mas que tinha passado a noite inteira cuidando dela, que tinha cancelado reuniões milionárias, que tinha dado comida na boca dela, que tinha segurado sua mão como se fosse a única coisa impedindo ela de flutuar para longe. Naquele momento, algo dentro de Júlia rachou também. Não era mais só um contrato, não era mais só um acordo de negócios. Tinha se tornado algo perigoso, algo real, algo que ela não sabia como controlar. E quando Rodrigo acordou e encontrou os olhos dela abertos, houve um momento, apenas um segundo, em que eles se olharam e ambos souberam. Algo tinha mudado naquela noite, e não tinha como voltar atrás. Júlia estava prestes a descobrir que existe um ponto sem volta em toda a história, e que às vezes a entrega mais completa acontece quando não existe mais força para resistir. 3 dias depois de Júlia se recuperar da febre, as coisas ficaram estranhas entre ela e Rodrigo. Não era mais a frieza de antes, era uma tensão diferente, elétrica, perigosa. Eles se evitavam durante o dia, mas nos jantares, os olhares se cruzavam e duravam segundos a mais do que deviam. Teresa notava e sorria no canto da cozinha. Parece que a tempestade está vindo, ela comentou uma tarde, enquanto ajudava Júlia a escolher um vestido para mais um evento. Júlia não entendia o que a governanta queria dizer, mas logo entenderia. Na sexta-feira à noite, Rodrigo tinha um gala beneficente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Um evento enorme com empresários, políticos e celebridades. Vista algo elegante. Vamos dormir lá e voltamos sábado à tarde, ele informou secamente no café da manhã. O voo para o Rio foi em um jatinho particular. Júlia nunca tinha andado de avião antes, quanto mais em um jatinho só para 2 pessoas. Rodrigo trabalhou no notebook o tempo todo, mas ela percebeu que ele olhava para ela de vez em quando, pelo reflexo da janela. No hotel, tinham reservado a suíte presidencial, com 2 quartos separados, claro. Júlia se arrumou com cuidado, usando um vestido longo preto que Teresa tinha escolhido, com um decote nas costas que a deixava se sentindo exposta e elegante ao mesmo tempo. Quando saiu do quarto, Rodrigo estava esperando na sala da suíte. Ele olhou para ela e simplesmente parou. Os olhos dele percorreram cada centímetro e, pela primeira vez, Júlia viu desejo cru naquele olhar. Você está... Ele começou, mas não terminou. Apenas ofereceu o braço. Vamos. O salão do Copacabana Palace estava deslumbrante. Lustres gigantes, mesas decoradas com flores caras, orquestra ao vivo tocando música clássica. Júlia se sentiu uma impostora no meio de tanta gente importante, mas Rodrigo não soltava a cintura dela. Era possessivo, protetor, diferente. Eles conversaram com vários empresários. Júlia apenas sorria e fingia pertencer àquele mundo. Foi quando um homem de uns 50 anos, claramente bêbado, se aproximou. Rodrigo Santos, o homem do momento. Ele disse alto, balançando o copo de uísque. Era Marcelo Tavares, um empresário rival. E quem é essa belezinha? Sua nova aquisição? O tom era desrespeitoso, insinuante. Júlia sentiu Rodrigo ficar rígido ao lado dela. Minha esposa, ele disse com a voz perigosamente baixa. Marcelo riu. Esposa? Você? O homem que jurou nunca mais se casar? Ele se aproximou demais de Júlia, o hálito de álcool invadindo o espaço pessoal dela. Me diz, querida, quanto ele está te pagando para bancar a esposinha certinha? Júlia ficou vermelha de humilhação. Antes que pudesse responder, Rodrigo se colocou entre eles. A mão dele agarrou a gravata de Marcelo com força, puxando o homem para perto. Encoste nela de novo, cheire perto dela de novo, olhe para ela de novo, e eu acabo com você. Eu destruo sua empresa, sua reputação e sua vida. Entendeu? A ameaça era real, mortal. Seguranças se aproximaram. Marcelo levantou as mãos em rendição, rindo nervoso. Calma, cara, foi só uma brincadeira. Rodrigo o soltou com um empurrão. Saia da minha frente. Ele pegou a mão de Júlia com força e a puxou para fora do salão. Eles foram direto para a suíte, o silêncio pesado no elevador. Júlia tremia.
Não de medo, mas de adrenalina, de confusão, de algo que ela não conseguia nomear. Quando entraram na suíte, Rodrigo soltou a mão dela e foi direto para o bar, servindo uísque em um copo. Virou tudo de uma vez. Desculpa, ele disse sem olhar para ela. Eu perdi o controle. Não devia ter feito aquela cena. Júlia ficou parada ali, observando ele. A mandíbula ainda estava travada. As mãos tremiam levemente. Por que você se importa tanto? Ela ouviu a própria voz perguntar mais alta do que pretendia. Por que você reage assim? É só um contrato, Rodrigo. É só um acordo de 1 ano. Por que você age como se eu fosse... como se eu significasse algo? A voz dela subiu, toda a atenção das últimas semanas explodindo de uma vez. Rodrigo virou para ela, os olhos ardendo. Você quer saber por quê? Ele perguntou, a voz rouca, caminhando em direção a ela. Quer mesmo saber? Ele a encurralou contra a parede, as mãos apoiadas uma de cada lado da cabeça dela, o corpo quase colado no dela. Júlia mal conseguia respirar. Porque você me deixa louco, ele confessou com intensidade selvagem. Porque desde que você entrou na minha casa, eu não consigo trabalhar direito. Não consigo dormir direito. Não consigo pensar em mais nada, além de você andando pelos corredores, sorrindo para a Teresa, fazendo aquele maldito bolo. A voz dele falhou. Você me faz sentir de novo, Júlia. E eu odeio isso. Odeio porque eu jurei nunca mais sentir, nunca mais me abrir, nunca mais. Ele não terminou. Apenas a beijou. Foi um beijo desesperado, intenso, cheio de 3 anos de solidão e raiva e dor reprimida. Júlia ficou paralisada por um segundo, depois correspondeu com a mesma intensidade. As mãos dela foram para os cabelos dele, puxando, e Rodrigo gemeu contra a boca dela. Ele a pegou no colo sem esforço, as pernas dela envolvendo a cintura dele, e a levou para o quarto. Colocou ela na cama com cuidado, mas o beijo continuou urgente, faminto. As mãos dele tremiam quando começaram a abrir o zíper do vestido. Foi quando ele parou. Júlia, se você não quer isso, me para agora, ele disse ofegante, os olhos escuros de desejo, mas ainda esperando permissão. Porque se eu começar, eu não sei se consigo parar. Júlia olhou para aquele homem quebrado, ferido, que estava se entregando para ela da única forma que sabia. Eu te escolho, ela disse claramente sem hesitação, e foi tudo que Rodrigo precisou ouvir. Ele tirou o vestido dela devagar, revelando a pele dela centímetro por centímetro, beijando cada parte que descobria. Quando chegou a vez dela tirar a camisa dele, Júlia viu pela primeira vez o corpo marcado de cicatrizes emocionais transformadas em físicas. Uma tatuagem sobre o coração com o nome Amanda. Ela beijou ali, naquela marca, e sentiu Rodrigo tremer inteiro. Eles se deitaram na cama e foi quando Rodrigo percebeu, pela resistência, pela tensão, pelo jeito como ela se agarrou nele. Você nunca... Você é... Ele não conseguiu terminar a frase, os olhos arregalados. Virgem, Júlia completou, as bochechas vermelhas. Rodrigo parou completamente, se afastou um pouco, os olhos marejados. Júlia, não. Você merecia alguém melhor que eu para a primeira vez. Alguém que pudesse te dar amor de verdade, não só isso. A voz dele estava quebrada, vulnerável. Mas Júlia o puxou de volta. Eu te escolho, Rodrigo. Eu te escolho sabendo quem você é, sabendo o que isso é, sabendo que pode doer. Ela tocou o rosto dele. Eu te escolho porque eu confio em você. Porque você me fez sentir segura quando o mundo inteiro desabou. Porque você cuidou de mim. Porque você me vê. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Rodrigo a beijou de novo, mas dessa vez com ternura, e fez amor com ela devagar, com cuidado, sussurrando no ouvido dela o tempo todo. Eu te protejo. Eu cuido de você. Ele quase disse as 3 palavras, mas engoliu. Ainda não. Ainda não podia. Depois eles ficaram deitados juntos, os corpos entrelaçados, o silêncio preenchido apenas pela respiração descompassada dos dois. Rodrigo a puxou para o peito dele e a abraçou a noite inteira, o rosto enterrado nos cabelos dela.
Você me salvou. Ele sussurrou quando pensou que ela já estava dormindo. Mas Júlia ouviu, e naquele momento, ela soube que tinha se apaixonado pelo homem mais complicado, mais ferido, mais impossível do mundo. E também soube que não havia mais como voltar atrás. Eles tinham cruzado a linha que o contrato não permitia. E o preço disso, eles ainda iriam descobrir. Júlia estava prestes a descobrir que o passado nunca fica realmente enterrado. E que às vezes, a verdade dói mais do que qualquer mentira. Os dias seguintes, depois daquela noite no Rio, foram os mais felizes da vida de Júlia. Rodrigo mudou completamente. Não era mais o homem de gelo que ela conhecera. Ele sorria mais, pegava na mão dela sem motivo, roubava beijos no corredor quando Teresa não estava olhando. Eles ainda dormiam em quartos separados por respeito ao contrato, mas jantavam juntos conversando de verdade, rindo, compartilhando histórias. Você trouxe vida para essa casa, Teresa disse emocionada uma tarde. Fazia 3 anos que eu não via o Sr. Rodrigo assim. Júlia estava feliz, perigosamente feliz. Mas a felicidade, ela logo descobriria, é frágil quando construída sobre segredos não resolvidos. Foi em uma terça-feira chuvosa que tudo desmoronou. Rodrigo tinha viajado para Brasília para reuniões com o governo. Voltaria apenas à noite. Júlia estava sozinha na mansão, explorando a biblioteca do segundo andar que ainda não conhecia direito. Foi quando tropeçou em uma caixa meio escondida atrás de uma estante. Dentro havia álbuns de fotos, cartas, lembranças. Júlia sabia que não devia mexer, mas a curiosidade foi mais forte. Abriu o primeiro álbum e viu fotos de Rodrigo jovem, sorrindo de um jeito que ela só tinha visto recentemente. E ao lado dele, em todas as fotos, estava ela, Amanda. Júlia sentiu o coração apertar ao olhar cada imagem. Amanda era linda, cabelos castanhos longos e lisos, olhos verdes claros, sorriso doce e delicado. E então Júlia percebeu algo que fez o sangue gelar nas veias. Ela e Amanda eram parecidas, não idênticas, mas havia semelhanças claras. O tom de pele, o tipo de cabelo, o formato do rosto. Meu Deus! Ela sussurrou, a mão tremendo ao virar as páginas. Nas últimas fotos, Amanda estava visivelmente doente, magra, sem cabelos por causa da quimioterapia, mas ainda sorrindo. Havia uma carta dobrada entre as fotos. Júlia hesitou, mas abriu. Era de Amanda, escrita com letra trêmula. Rodrigo, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Por favor, não se culpe. Não viva preso ao passado. Você merece ser feliz de novo. Você merece amar de novo. Encontre alguém que te dê a paz que eu não pude dar nos últimos meses. Eu te amo para sempre, Amanda. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem. A carta era linda, triste, dilacerante. Mas uma semente de dúvida cruel começou a germinar no coração dela. Será que Rodrigo a escolheu porque ela se parecia com Amanda? Será que tudo não passou de uma tentativa desesperada de substituir o amor perdido? Ela estava olhando as fotos quando ouviu passos pesados na escada. Seu corpo congelou. Não eram os passos de Teresa, era Felipe. Ele entrou na biblioteca com um sorriso malicioso, as mãos nos bolsos, se movendo como se fosse dono do lugar. Olha só quem está bisbilhotando o passado do meu irmão, ele disse com veneno na voz. O que você está fazendo aqui? Júlia perguntou, se levantando rapidamente e limpando as lágrimas. Como você entrou? Felipe riu. Eu cresci nessa casa, Júlia. Sei de todos os acessos e vim trazer uma verdade que você precisa saber. Ele se aproximou, pegou uma foto de Amanda e colocou ao lado do rosto de Júlia, comparando. Percebeu a semelhança? Mesma cor de cabelo, mesmos olhos castanhos claros, mesmo tipo físico delicado. Ele soltou uma risada cruel. Você realmente acha que meu irmão se interessou por você por acaso? Você é a substituta perfeita, Júlia. A cópia barata da mulher que ele amou de verdade. As palavras de Felipe eram como facadas. Não é verdade, Júlia balbuciou, mas a voz saiu sem força. Felipe continuou implacável. Você acha que aquele contrato foi coincidência? Ele te viu naquele evento beneficente meses atrás
e ficou obcecado justamente porque você lembra ela. Quando Felipe te traiu, foi a oportunidade perfeita. Ele te comprou, Júlia. Te comprou para preencher o vazio que Amanda deixou. Felipe se aproximou mais, sussurrando. Você nunca foi você mesma para ele. Você sempre foi apenas um fantasma conveniente. Saia daqui, saia agora! Júlia gritou, empurrando Felipe para longe. Ele levantou as mãos em falsa rendição. Estou indo, estou indo. Só vim abrir seus olhos antes que você se machuque mais. Ele caminhou até a porta e parou. Ah, e mais uma coisa. Esse plano todo de vocês casarem foi ideia minha e da família desde o começo. Eu sabia da cláusula do testamento do vovô. Sabia que Rodrigo precisava de uma esposa. Te dei o empurrãozinho para ele quando te traí bem na hora certa. Você foi manipulada desde o primeiro dia. Ele piscou. Mas ei, pelo menos você ganhou um dinheiro bom, né? Vale a pena ser a sombra de uma morta. E saiu, deixando Júlia completamente destruída. Júlia caiu de joelhos no chão da biblioteca soluçando. Todas as dúvidas, todas as inseguranças, todas as perguntas não respondidas sobre por que Rodrigo tinha se interessado por ela, de repente, faziam sentido agora. Ela não era especial. Ela não era única. Ela era apenas uma lembrança conveniente de alguém que ele realmente amava. As lágrimas caíam sem parar enquanto ela olhava as fotos de Amanda espalhadas pelo chão. Como eu fui tão idiota, ela sussurrou para si mesma. Como eu acreditei que alguém como ele poderia me querer de verdade? Rodrigo chegou em casa às 22 horas, cansado, mas ansioso para ver Júlia. Júlia, onde você está? Ele chamou, subindo as escadas. Encontrou ela no quarto dela, fazendo as malas com movimentos mecânicos. O rosto estava inchado de tanto chorar. O que está acontecendo? Ele perguntou alarmado, entrando no quarto. Júlia não olhou para ele. Eu vi as fotos, Rodrigo. As fotos de Amanda. Sua voz saía morta, sem emoção. E Felipe veio aqui hoje, me contou tudo. Rodrigo empalideceu. O que ele te disse? A voz dele saiu baixa, perigosa. Que eu sou parecida com ela. Que você me escolheu porque eu lembro ela. Que tudo isso foi um plano desde o começo. Júlia finalmente olhou para ele, os olhos vermelhos cheios de dor. Eu sou apenas uma substituta, não sou? A cópia barata da mulher que você realmente amou. Você nunca me quis de verdade. Você só queria preencher o buraco que ela deixou. Rodrigo ficou paralisado, abrindo e fechando a boca sem conseguir falar. A hesitação dele, o silêncio que se estendeu por segundos demais, foi tudo que Júlia precisou como confirmação. Você nem vai negar, ela sussurrou quebrada, uma última lágrima caindo. Júlia, deixa eu explicar. Rodrigo começou dando um passo em direção a ela. Não! Ela gritou, levantando a mão para pará-lo. Não toca em mim, não! Eu não aguento. Ela fechou a mala com força e pegou o anel de casamento, tirando do dedo. Colocou na cômoda junto com uma carta dobrada. Está tudo aí. O fim do contrato, a devolução do anel, meu adeus. Sua voz estava estranhamente calma agora. O dinheiro você pode ficar. Não quero mais nada disso. Não quero mais nada que me lembre do maior erro da minha vida, que foi acreditar que alguém poderia me amar de verdade. Ela pegou a mala e passou por ele, os ombros batendo. Rodrigo ficou ali, paralisado, ouvindo os passos dela se afastando, ouvindo a porta da frente se fechando, ouvindo o carro se afastando. E não fez nada, não correu atrás, não gritou. Apenas ficou ali, olhando o anel abandonado na cômoda, sentindo tudo desmoronar de novo. Júlia foi direto para a casa de Marta, que ficou apavorada ao ver a neta daquele jeito. O que aconteceu, minha filha? Júlia desabou nos braços da avó e chorou como não chorava desde o dia da traição de Felipe. Eu me apaixonei, vó, e ele nunca me amou de verdade. Eu era só uma sombra de outra pessoa. Marta a embalou cantando baixinho como fazia quando Júlia era criança. 2 semanas se passaram em um borrão. Júlia voltou a dar aulas, voltou à rotina, mas era como se estivesse no piloto automático. Até que uma manhã ela acordou com náusea. Correu para o banheiro e vomitou.
Na segunda manhã seguida, a mesma coisa. Marta olhou para ela com aquela sabedoria de quem já viveu muito. Filha, quando foi sua última menstruação? Júlia congelou. Fez as contas. 7 semanas atrás. Não pode ser. Mas Marta já estava indo comprar um teste de farmácia. 3 minutos depois, o resultado apareceu. Positivo. Júlia estava grávida. Grávida do homem que a tinha usado como substituta. Grávida e sozinha. Ela caiu no chão do banheiro, abraçando os joelhos, o teste positivo na mão trêmula. E chorou. Mas dessa vez, não só de tristeza, porque agora tinha uma vida crescendo dentro dela. E essa vida mudava absolutamente tudo. Rodrigo estava prestes a descobrir que alguns erros só podem ser consertados quando um homem deixa de ter orgulho. E que o verdadeiro amor exige coragem para se ajoelhar diante do mundo inteiro. Rodrigo entrou em colapso depois que Júlia partiu. Nos primeiros 3 dias, ele tentou trabalhar normalmente, fingir que nada tinha acontecido, que era só mais um contrato encerrado. Mas na 4ª noite, Teresa o encontrou bêbado no escritório, olhando para o anel que Júlia tinha deixado. Senhor, o senhor precisa ir atrás dela, a governanta disse com firmeza. Rodrigo riu sem humor. Para quê? Ela tem razão, Teresa. Eu sou um covarde. Eu hesitei quando ela me perguntou a verdade. Ele encheu o copo de uísque de novo. Eu destruí a única coisa boa que aconteceu na minha vida em 3 anos. Teresa pegou a garrafa dele. Então, conserta. Vai atrás dela e conserta. Mas Rodrigo não foi. Ele se afundou em trabalho 16, 18, 20 horas por dia. Parou de comer direito. Parou de dormir. Voltou a ser o fantasma que era antes de Júlia entrar na vida dele. Só que pior, porque agora ele sabia o que era ter luz e perdê-la de novo. Foi Bruno, seu melhor amigo e sócio, quem o confrontou 2 semanas depois. Invadiu o escritório em plena madrugada e desligou o computador de Rodrigo à força. Chega! Bruno gritou. Olha para você. Você está se matando de novo e para quê? Por orgulho? Por medo? Você não entende. Rodrigo começou com a voz rouca de exaustão. Eu entendo perfeitamente. Bruno o cortou. Você está repetindo o mesmo erro. Você deixou Amanda ir sozinha para o hospital no dia que ela morreu, porque estava trabalhando em uma apresentação importante. E ela morreu sozinha, Rodrigo. Sozinha. Você carregou essa culpa por 3 anos. Bruno segurou os ombros do amigo com força. E agora você vai deixar Júlia ir embora também? Vai deixar mais uma mulher que você ama escapar porque você é covarde demais para admitir que sente? A palavra ama atingiu Rodrigo como um raio. Eu amo ela. Ele sussurrou, como se estivesse descobrindo naquele momento. Meu Deus, Bruno, eu amo ela de verdade. Não porque ela parece com Amanda, mas porque ela é ela. Porque ela me desafiou, me fez rir, me fez sentir vivo de novo. As lágrimas começaram a cair. As primeiras lágrimas em 3 anos. E eu estraguei tudo, como eu sempre estrago tudo. Rodrigo desabou, soluçando, todo o peso de anos de culpa e dor e solidão finalmente explodindo. Bruno abraçou o amigo. Então você vai atrás dela. E vai lutar. Porque é isso que homens de verdade fazem. No dia seguinte, Rodrigo começou a investigar. Foi quando descobriu a verdade devastadora. Felipe tinha forjado documentos da empresa para desviar dinheiro da herança. Tinha mentido sobre a cláusula do testamento. Na verdade, não havia cláusula nenhuma. Tudo tinha sido uma armação elaborada para Felipe ter acesso à fortuna através de Rodrigo. E a aproximação com Júlia desde o namoro de 5 anos atrás tinha sido calculada. Felipe sabia que Rodrigo patrocinava a escola onde ela trabalhava. Sabia que os dois se cruzariam eventualmente. O noivado, a traição no momento certo. Tudo planejado. Aquele verme, Rodrigo rosnou, os punhos cerrados. Ele reuniu todas as provas, acionou advogados e em 72 horas, Felipe estava sendo investigado por fraude, falsificação e desvio de fundos. A família Santos cortou todos os laços com ele. Felipe perdeu tudo: o apartamento, os carros, o nome, a reputação. Mas Rodrigo não se importava com a vingança.
Só se importava com uma coisa. Onde Júlia está? Ele perguntou a Teresa. A governanta hesitou. Senhor, não sei se devo contar. Rodrigo segurou as mãos dela, suplicante. Teresa, por favor, eu preciso vê-la. Preciso pedir perdão, preciso dizer a verdade antes que seja tarde demais. Teresa suspirou e entregou um papel com o endereço da escola onde Júlia trabalhava. Mas, senhor, tem uma coisa que o senhor precisa saber. Ela ia contar sobre a gravidez quando Rodrigo já estava saindo correndo, pegando as chaves do carro. Era uma quinta-feira de manhã quando Rodrigo estacionou em frente à Escola Municipal Santos Dumont. Ele não tinha dormido. A barba estava por fazer, os olhos vermelhos. Mas pela primeira vez em semanas tinha um propósito. Entrou na escola causando alvoroço. Pais e professores reconhecendo o bilionário que patrocinava a instituição. Onde está a professora Júlia Silva? Ele perguntou na secretaria. A secretária apontou nervosa para o pátio. Ela está com as crianças. Mas, senhor, o senhor não pode interromper. Rodrigo já estava indo. No pátio, Júlia estava sentada em um banco baixo, cercada de 15 crianças de 5 e 6 anos. Ela contava uma história com vozes engraçadas, e as crianças riam. Rodrigo parou na porta, o coração quase saindo pela boca. Ela estava mais magra, pálida, com olheiras profundas, mas ainda era a mulher mais linda que ele já tinha visto. E então ele notou. A mão dela estava apoiada na barriga de forma protetora, a barriga que tinha uma leve, quase imperceptível, curva. Júlia, ele chamou, a voz saindo rouca. Júlia levantou os olhos e congelou. O livro caiu das mãos dela. As crianças olharam curiosas para aquele homem alto de terno caro parado ali. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele caminhou devagar em direção a ela, e então fez algo que chocou todos os presentes. Ajoelhou-se, ali, no chão sujo do pátio da escola, na frente de 15 crianças e vários professores que começavam a se juntar. Júlia Silva, eu vim te pedir perdão, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Rodrigo, levanta-se, as pessoas estão olhando. Júlia sussurrou envergonhada, tentando puxá-lo. Mas ele não se moveu. Deixa eles olharem. Eu quero que todos vejam. Eu quero que o mundo inteiro saiba. Ele pegou as mãos dela. Você não é substituta de ninguém, Júlia. Você não é sombra de ninguém. Você é a mulher que me trouxe de volta à vida. Você é a mulher que me fez rir de novo, sentir de novo, acreditar de novo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele. Sim, você é parecida com Amanda fisicamente. Mas foi só isso. Uma coincidência, porque tudo que me fez me apaixonar por você é unicamente seu. Sua coragem, sua bondade, seu jeito de cuidar das pessoas, seu bolo horrível de chocolate com pimenta. As crianças riram. Júlia chorava silenciosamente. Eu hesitei quando você me perguntou por que eu estava com medo. Rodrigo continuou. Com medo de admitir que tinha me apaixonado de novo. Com medo de perder de novo. Com medo de não ser bom o suficiente para você. Ele apertou as mãos dela. Felipe armou tudo desde o começo. O noivado, a traição, o contrato. Tudo foi manipulação dele para ter acesso à herança. E ele pagou por isso. Eu destruí ele. Mas não me importo com isso. Só me importo com você. Por favor, Júlia, me dá uma chance de fazer certo. Uma chance de te amar do jeito que você merece. Uma chance de ser o homem que você faz eu querer ser. Ele puxou algo do bolso. Um buquê pequeno de girassóis amarelos, as flores favoritas dela. Eu te amo. Não porque você parece com alguém, mas porque você é você. E eu fui o maior idiota do mundo em deixar você acreditar em qualquer outra coisa. As crianças começaram a gritar. Diz sim, tia Júlia. Casa com ele. Ele está chorando, tia. Ele trouxe flores. Júlia olhou para aquele homem ajoelhado na frente dela, quebrado, vulnerável, real. Ela tocou a barriga instintivamente. Rodrigo, tem uma coisa que você precisa saber antes. Mas ele a interrompeu. Eu sei. Ele disse suavemente. Teresa ia me contar quando eu saí correndo. E isso não muda nada.
Na verdade, muda tudo. Porque agora eu tenho ainda mais motivos para lutar por você. Por vocês dois. Ele colocou a mão dele sobre a barriga dela com reverência. Me deixa ser o pai que essa criança merece. Me deixa ser o homem que você merece. Por favor. Júlia desabou em soluços. Você me machucou tanto. Rodrigo levantou e a puxou para um abraço apertado. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida compensando, eu prometo. Ele beijou a testa dela, as bochechas molhadas, finalmente os lábios. As crianças explodiram em aplausos e gritos. Os professores choravam. E ali, no meio do pátio bagunçado de uma escola municipal, cercados de crianças animadas e curiosos, Júlia finalmente sussurrou. Sim, sim, eu te perdoo. Sim, eu te amo também. E pela primeira vez em semanas, ambos sorriram de verdade, porque às vezes, a redenção não acontece em lugares luxuosos ou momentos privados. Às vezes, acontece em público, vulnerável, real, e é justamente isso que a torna verdadeira. Júlia sempre acreditou que finais felizes eram apenas para contos de fadas, mas estava prestes a descobrir que às vezes, depois da tempestade mais violenta, vem o arco-íris mais lindo. 2 meses se passaram desde aquele dia no pátio da escola. Rodrigo não voltou para a mansão sozinho. Júlia foi com ele, mas dessa vez tudo era diferente. Não havia mais contrato, não havia mais regras, não havia mais paredes entre eles. Ele transformou a mansão inteira, pintou as paredes de cores quentes, encheu de plantas e flores, abriu as cortinas que ficavam sempre fechadas. Essa casa precisa de vida de novo, ele disse, enquanto observava Júlia escolher almofadas coloridas para a sala. Teresa chorava de alegria vendo a transformação. É como se a casa tivesse acordado de um sono profundo, ela comentou emocionada. A primeira coisa que Rodrigo fez foi abrir aquela porta trancada. O quarto de Amanda. Júlia estava ao lado dele quando a fechadura digital apitou. Dentro, tudo estava exatamente como há 3 anos. Fotos, roupas, lembranças. Eu preciso fazer isso, Rodrigo disse, a voz firme mas gentil. Preciso me despedir de verdade. Eles passaram a tarde inteira ali. Rodrigo contou histórias de Amanda, chorou, riu, lembrou. Júlia segurou a mão dele o tempo todo. Ela era especial, Júlia disse suavemente, e ela sempre vai ter um lugar no seu coração. Eu não tenho ciúmes disso, eu tenho gratidão, porque ela te ensinou a amar. Rodrigo olhou para Júlia com os olhos marejados. E você me ensinou que é possível amar de novo. Juntos, eles embalaram as coisas de Amanda com cuidado e doaram para instituições de caridade que ajudavam mulheres com câncer. Mantiveram apenas um álbum de fotos e a última carta. Ela faz parte da sua história, Júlia disse. E eu respeito isso. Rodrigo transformou aquele quarto no futuro quarto do bebê. Pintaram de amarelo claro, encheram de bichinhos de pelúcia, montaram o berço juntos. Menino ou menina? Ele perguntou enquanto parafusava a lateral do berço. Júlia sorriu, a mão na barriga de 5 meses. Não sei ainda, mas seja o que for, vai ser muito amado. Rodrigo pediu Júlia em casamento de novo. De verdade dessa vez. Levou ela para o mesmo ponto de ônibus, onde Marta a tinha encontrado no dia da traição. Só que agora, o lugar estava decorado com milhares de luzes de Natal e girassóis por todos os lados. Foi aqui que sua vida mudou, ele disse, ajoelhando de novo. E foi a partir daqui que a minha também mudou. Então eu queria que esse lugar deixasse de ser símbolo de dor e se tornasse símbolo de recomeço. Ele abriu uma caixinha com um anel de diamante delicado. Casa comigo de verdade, para sempre. Não por contrato, não por obrigação, mas porque eu te amo mais do que achei que seria possível amar alguém? Júlia nem conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça enquanto chorava e ria ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi em um sábado ensolarado de setembro, no jardim da mansão. Não foi pomposo ou cheio de gente importante. Foi íntimo, simples, verdadeiro. Marta estava na primeira fileira, usando um vestido rosa claro, os olhos cheios de lágrimas de felicidade e enxergando tudo perfeitamente.
Teresa foi a madrinha de Júlia. Bruno foi o padrinho de Rodrigo e fez um discurso hilariante. Eu apostei com Teresa há 6 meses que o Rodrigo ia admitir que estava apaixonado em no máximo 3 semanas. Ele disse, arrancando risadas. Perdi feio, mas nunca fiquei tão feliz em perder uma aposta. As crianças da escola de Júlia foram convidadas e correram pelo jardim jogando pétalas de flores. Júlia usou um vestido branco simples e leve que acomodava a barriga de 7 meses. Rodrigo chorou quando a viu entrando, sendo guiada por Marta. Você é a mulher mais linda do mundo, ele sussurrou quando ela chegou ao altar improvisado. O padre começou a cerimônia e pela primeira vez não houve hesitação, não houve dúvidas, não houve sombras do passado. Apenas 2 corações quebrados que tinham se encontrado e se curado juntos. Eu te amo, Júlia Silva, Rodrigo disse nos votos. Você me ensinou que recomeçar não é trair o passado, é honrar o presente. E eu prometo te honrar, te respeitar, te amar todos os dias da minha vida. Júlia limpou as lágrimas antes de falar. Rodrigo Santos, você apareceu na pior fase da minha vida e me mostrou que até nas cinzas pode nascer algo lindo. Eu prometo ser sua companheira, sua melhor amiga, a mãe dos seus filhos e o amor da sua vida, enquanto Deus permitir. Eles trocaram alianças simples de ouro, e quando o padre disse, pode beijar a noiva, Rodrigo a puxou para um beijo longo, apaixonado, sob os aplausos e gritos animados de todos. Foi perfeito. Foi real. Foi deles. A festa foi no jardim mesmo. Comida caseira, música ao vivo, risadas, histórias. Felipe não apareceu. Estava longe, destruído financeiramente e socialmente. Cláudia mandou uma carta pedindo perdão de novo. Júlia leu, suspirou e rasgou. Algumas pessoas não merecem espaço na nossa história nova, ela disse para Rodrigo, que concordou. Marta dançou com Rodrigo em um momento emocionante. Cuida da minha menina, meu filho, a senhora disse. Eu cuido, dona Marta, com a minha vida, ele prometeu. Teresa chorava sem parar de tanta felicidade. Essa casa voltou a ser um lar, ela repetia para quem quisesse ouvir. 6 semanas depois, em uma madrugada chuvosa de outubro, Júlia entrou em trabalho de parto. Rodrigo quase desmaiou de nervoso no caminho para o hospital. Calma, amor. Você está dirigindo igual a um louco. Júlia ria entre as contrações. Na sala de parto, ele segurou a mão dela o tempo todo, beijou a testa dela, sussurrou palavras de incentivo. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue. Eu estou aqui. E quando o choro estridente do bebê ecoou pela sala, ambos desabaram em lágrimas. É uma menina, a médica anunciou, colocando o bebezinho no colo de Júlia. Ela era perfeita, minúscula, vermelha, chorando alto. Perfeita. Como vamos chamar ela? Júlia perguntou, olhando para Rodrigo com olhos brilhantes. Ele tocou o rostinho delicado da filha com reverência. Amanda Marta Santos, ele disse suavemente, em homenagem às 2 mulheres que nos trouxeram até aqui. Júlia sentiu o coração transbordar. Perfeito, ela sussurrou. Rodrigo beijou a testa da esposa e depois da filha. Obrigado, ele disse com a voz embargada. Obrigado por me dar uma família. Obrigado por me dar um motivo para viver de novo. Obrigado por me amar mesmo quando eu não merecia. 1 ano depois, Júlia inaugurou sua confeitaria dos sonhos no térreo de um prédio no Jardim Europa. O nome na fachada iluminada dizia Doce Recomeço. Rodrigo tinha financiado tudo, mas insistiu que o negócio era dela. Você sempre quis isso, e eu quero realizar todos os seus sonhos. A inauguração foi linda. Marta cortou a fita vermelha. As crianças da escola foram as primeiras clientes. Teresa ganhou bolo de graça pelo resto da vida. Rodrigo apareceu no meio da tarde, saindo de uma reunião importante. Usando terno, mas com a gravata afrouxada. Nos braços, carregava Amanda, agora com 1 ano, usando um vestidinho amarelo e rindo sem parar. Vim buscar minha esposa e minha filha para jantar, ele disse beijando Júlia por cima do balcão. Os clientes na confeitaria suspiraram com a cena. Uma senhora comentou. Que família linda! Vocês são abençoados. Júlia olhou para Rodrigo, para a filha.
para a confeitaria, para a vida que tinham construído juntos sobre os escombros de duas histórias quebradas. Somos mesmo, ela concordou. Rodrigo colocou Amanda no chão para ela dar os primeiros passinhos incertos, segurando as mãozinhas dela. Vem, princesa, vamos para casa. A menina ria, cambaleava, tentava. Naquela noite, depois de colocar Amanda para dormir, Júlia e Rodrigo ficaram na varanda da mansão, abraçados, olhando as estrelas. Você lembra do que minha avó disse? Júlia perguntou baixinho. Que Deus fecha uma porta para abrir um portão? Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Lembro, e ela tinha razão. Júlia sorriu. Sabe o que tem do outro lado do portão? Rodrigo olhou para ela. O quê? Ela tocou o rosto dele com ternura. Um jardim cheio de flores, de luz, de vida e de amor verdadeiro esperando. Rodrigo sorriu aquele sorriso que agora vinha fácil, natural, livre. E você é o meu jardim, Júlia. Você e nossa filha, vocês são tudo. E assim, dois corações que tinham sido despedaçados por traição, perda e dor se curaram juntos. Júlia, que tinha sido humilhada no altar, agora era amada de verdade. Rodrigo, que tinha se trancado em uma prisão de gelo, agora vivia em uma casa cheia de vida. Amanda, a filha que carregava os nomes de duas mulheres importantes, cresceria sabendo que o amor pode nascer das cinzas e que, às vezes, os finais mais felizes são aqueles que vêm depois das tempestades mais violentas. Porque é na escuridão que aprendemos a valorizar a luz. É na queda que aprendemos a levantar. E é no adeus doloroso que encontramos o olá, que mudará tudo para sempre.